Só um pouco. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom demais. Amados, eu estava me lembrando quando eu estava buscando ao Senhor para poder saber o que era que Deus queria que a gente conversasse essa noite. E eu achei interessante, amados, que Deus me levou para um fato que aconteceu há muitos anos lá atrás. E um dia eu estava lá na universidade conversando com um dos advogados da universidade. E na conversa que a gente teve, ele contou um fato para mim de quando ele morava ainda em São Paulo, enquanto ele ainda era universitário. Mas aquele fato que ele me contou me chamou demais a atenção. Mas por causa de quê? Porque, amados, a gente pode ver Deus agindo na vida das pessoas e através das pessoas. E o que foi que aconteceu? Quando ele disse que um dia ele estava indo para a igreja e estava com o violão, porque ele fazia parte do louvor da igreja, e ao dobrar em uma esquina, ou numa determinada esquina, ele se depara justamente com dois assaltantes. Um deles estava armado. E ele colocou o revólver na cabeça desse advogado, quer dizer, na época ele ainda não era, mas disse para ele, passa tudo aquilo que você tem. Ele só se lembra, ele disse que não se lembra mais o que aconteceu, só se lembra que o violão estava do lado dele, ele levantou o violão e começou a cantar. Ele disse que não se lembra do hino, não se lembra o que aconteceu, mas a única coisa que ele se lembra é que aquele assaltante que estava com a arma na cabeça dele, começou a baixar a arma e começou a chorar. E olhou para ele e disse, como é que você sabe um hino que a minha mãe cantou no seu leito de morte? E, amados, a gente consegue enxergar que Deus, ele não é um Deus alheio, que o nosso Deus, amados, é um Deus de poder, que o nosso Deus, amados, ele pode, através da nossa vida, influenciar a vida de outras pessoas também. E é impressionante, amados, de como a gente, todos os dias, é influenciado, como também se deixa ser influenciado por tudo aquilo que está ao nosso redor. Não pense, amados, que você chegou a uma determinada idade que ninguém pode mais te influenciar sobre alguma coisa. Na verdade, durante toda a nossa vida, desde quando a gente nasce até o dia que a gente vai partir para estar diante do nosso Senhor, a gente ou vai estar influenciando ou sendo influenciado por alguém. E Deus deseja, amados, que a gente entenda quem nós somos para o Senhor e que as nossas atitudes e palavras podem influenciar a vida de outras pessoas. Porque na vida daquele assaltante, o que aconteceu, amados? Ele poderia naquele momento ter dito, rapaz, você não está passando aquilo que eu quero, poderia ter tirado a vida daquele jovem, não poderia? Sim ou não, irmão? Poderia, mas o que foi que aconteceu, amados? Havia uma influência dentro daquele jovem que influenciou a vida daquele assaltante. Ele depois não me disse nada se aquele jovem foi ou não para a igreja, aquele assaltante, mas de uma coisa eu sei, ele pôde ver através da vida daquele jovem que Deus existe e que Deus tem um amor muito grande pela vida dele. Então, amados, nós como filhos de Deus devemos entender uma coisa. Nós, todos os dias, amados, nos levantamos e temos que tomar decisões. Somos influenciados ou vamos influenciar. E nós devemos entender, amados, que isso é uma coisa muito séria na minha vida e na tua vida também. Porque, amados, se a gente está cheio da palavra, somos nós que vamos influenciar aonde nós chegarmos. Mas se a gente está cheio daquilo que o mundo ensina, influenciado pelo mundo, nós vamos viver de acordo com o que o mundo diz. E Deus não quer que isso aconteça. Deus te chamou, amados, para ser justamente aquela pessoa que vai mudar a tua rua, que vai mudar o teu bairro, que vai mudar a cidade, que vai mudar a nossa nação. Porque se você não sabe, amados, você é e sempre será alguém muito especial para o Senhor. Deus conta comigo e conta com você também. Então não ache que você é uma pessoa qualquer, que talvez algum dia Deus faça alguma coisa através de você. Não, amados, você é alguém especial demais para o Senhor. E Deus deseja que através da tua vida, das tuas palavras, das tuas atitudes, coisas grandes aconteçam nessa terra. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, coisas grandes e maravilhosas Deus vai fazer através da tua vida. Aleluia. Então, amados, a Bíblia ela é muito séria naquilo que ela fala. É por isso que ela fala tanto, e não deixarmos entrar no molde desse mundo. Se você olhar lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, ela fala sobre isso. Dizendo o que, amados? Que se a gente deixar entrar no molde do mundo, ou seja, viver de acordo com o que o mundo vive, nós não vamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Mas se a gente renovar a nossa mente de acordo com a palavra de Deus, a gente vai poder viver tudo aquilo que Deus quer. Amados, uma coisa que eu te pergunto, o nosso Deus, a essência dele não é amor? A Bíblia não fala que tudo aquilo que vem da parte do diabo, que o diabo faz, é somente roubar, matar e destruir? É ou não é? Então, amados, por que não ficar tudo aquilo que Deus quer para a minha vida e a tua vida também? Então não entre no molde daquilo que o mundo está dizendo, para que todo mundo faz desse jeito, então você também deve fazer. Não, amados, não é o mundo que diz o nosso caminho, é o nosso Senhor que diz a maneira a qual nós devemos viver. E com isso, amados, nós vamos ver aquilo que vai acontecer, que é milagres através de milagres, é milagres atrás de milagres, é coisas grandes que Deus tem para fazer através da nossa vida. Então, amados, se você achava que aquilo que o mundo diz é parâmetro para você, jogue isso fora. Não fica com isso, porque isso não serve. Porque a Bíblia é bem clara no que diz. Por isso que ela fala tanto em sermos influenciados ou não pelo mundo. Para você poder entender melhor, deixa eu te contar uma história, tá certo? Para você poder entender melhor. Havia um homem, que eu vou botar o nome dele, Joaquim, se o seu nome é Joaquim, por favor, não fique com raiva de mim. Tá certo? É apenas uma história que eu estou contando, botei o nome para uma pessoa. Tá bom? Aleluia. Rita de Castro concordou, então vou continuar. Então aí o que é que acontece, né? Seu Joaquim, ele durante muitos anos, ele comprou o jornal dele sempre na mesma banca de revista. Todo dia de manhã que ele chegava lá, comprava o seu jornal, o jornaleiro nem falava com ele, não dava bom dia, não respondia, era aquela pessoa mal-humorada. Daquela pessoa que amanhecia que já chupando limão, sabe esse tipo de gente? E aí o que era que acontecia, né? Ele ia lá toda vez, cumprimentava, dava bom dia, desejava que o dia daquele jornaleiro fosse maravilhoso, mas ele nem respondia. Até o troco para passar, ele passava com raiva. E um dia, seu Joaquim foi com um amigo dele comprar o jornal. E ao chegar lá, como sempre, aquele jornaleiro o distratou, né, não falou com ele, não respondeu, não deu bom dia, não disse nada. E o amigo de seu Joaquim disse, mas rapaz, que cara mais chato. E ele é sempre desse jeito. E seu Joaquim disse, faz 5 anos que eu compro jornal a ele, e todos os dias ele é desse jeito. E o amigo de seu Joaquim disse, e por que você não diz nada com ele? Por que você não responde a ele? E seu Joaquim disse, por que eu vou deixar que ele diga para mim como tem que ser o meu dia? Então, entenda bem isso, amados. As situações lá fora, muitas vezes, elas nos trazem alegria, como também, muitas vezes, elas nos trazem tristeza, não é verdade? Você está feliz, mas alguém chega com uma má notícia, ou distrata, ou fala mal da tua mãe no trânsito, e você, por causa daquele momento, você fica triste. Mas a Bíblia, amados, ela nos relata com relação a isso. Ela trata com relação a sermos influenciados ou influenciarmos o mundo lá fora. E não é apenas uma mudança de humor, de alegria para tristeza ou de tristeza para alegria. Ela fala justamente, amados, de sermos influenciados ao ponto de tornarmos negligentes para com a nossa vida espiritual. E é por isso, amados, que eu estou querendo tratar com você isso essa noite. De não deixarmos que as coisas desse mundo entremos no molde daquilo que o mundo quer. Porque não é o mundo que diz a maneira que eu devo viver. Se nós formos olhar, amados, Deus nos ensina através da sua palavra. E eu posso até assim dizer, que quando chega alguma situação difícil diante de você, coloque isso numa balança, que é justamente o quê? A palavra de Deus. Porque se o mundo chega e alguém vem dizer para você, rapaz, você é um pecador, você é um miserável, um pó da terra, você serve para o quê diante de Deus? Você pega aquela informação, coloca lá diante da palavra de Deus, e o que é que Deus diz? Que Jesus Cristo, Ele morreu numa cruz por amor de mim e de você, para que a gente fosse justificado diante de Deus. Então você é um miserável, um pobre, nu? Não, amados, nós somos alguém que Deus nos ama. E nós podemos estar diante de Deus sem medo, sem angústia, por causa de quê, amados? Porque Ele pagou um alto preço por mim e por você. Se alguém chega para você e diz, olha, a enfermidade, Deus te deu essa enfermidade, foi para te ensinar alguma coisa. Para você ir para junto dEle, você não foi por amor, agora vai pela dor. Mas será que isso é verdade? Você pega essa informação, coloca na balança de Deus, que é a palavra, e o que é que a palavra de Deus diz? Que Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para que eu e você vivêssemos uma vida saudável.
Então, amados, se Deus fez tudo aquilo que Ele fez por mim, por que eu vou aceitar as mentiras que o diabo traz e ter as mentiras como verdade na minha vida? Não, amados, a gente não é desse jeito. Nós não somos pessoas fáceis de serem enganadas. Nós não somos como eu era quando tinha 5 anos, que a minha irmã chegou, me abraçou, me deu um beijo e disse: olha, Eduardo, eu queria me despedir de você. E eu, por causa de quê, minha irmã? Porque eu sou feita de sabão e eu vou tomar banho agora. Vou derreter, vou descer pelo ar, por isso que eu já estou me despedindo de você. Mas como eu chorei naquele dia. E eu olhava para ela e fazia: não, minha irmã, não vá. E ela fechou a porta do banheiro. E era aquele desespero. E eu dizendo: meu Deus do céu, a minha irmã, ela vai tomar banho. Aí ligou o chuveiro, aí que foi aquela agonia mesmo. Mas, amados, uma coisa que eu te pergunto: Deus quer que a gente viva desse jeito? O diabo chegando lá e dizendo: cadê você? Quem é você? Quem é você para poder orar no nome de Jesus e as coisas acontecer? Quem foi que disse que Deus está escutando as tuas orações? Quem foi que disse que esse mundo vai ser mudado através da tua vida? Quem é o diabo para ter parâmetro algum para dizer quem é que eu sou? Eu não sou influenciado por aquilo que o diabo diz. Eu sou influenciado por aquilo que Deus diz na sua palavra. Sim, isso é que eu sou. Eu sou o filho de Deus, amado pelo Senhor. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Então não adianta, amados, querermos viver de uma maneira a qual não agrada o Senhor, porque isso, amado, traz desânimo, isso traz tristeza, amargura. Vamos viver uma vida abaixo do nível a qual Deus deseja que a gente viva. Imagina como é que se sente um pai, amados, de passar um mês trabalhando para poder levar comida para dentro da sua casa. E ele faz aquele banquete e o filho, em vez de comer do banquete, está indo comer do lixo da casa do vizinho. Ele vai se sentir feliz? Não vai, amados. E Deus também não. Deus se alegra quando a gente se alegra com a sua palavra. Deus vibra, amados, quando a gente chega e se impõe diante do diabo. De quando a gente diz quem nós somos e da maneira a qual nós vivemos. E não deixe que as circunstâncias, as situações que ele levanta contra você é que prevaleçam sobre a tua vida. Mas viva de acordo com aquilo que Deus quer. Influencie o que está acontecendo ao teu redor. Influencie as situações. Quando o diabo se levantar, você olha para ele e diz: rapaz, sabe de uma coisa? Quem tem autoridade aqui sou eu. Aí você olha para ele e diz assim: diabo, não precisa nem gritar, porque a autoridade já é sua, não é verdade? É ou não é? Aí você olha assim para ele: diabo, eu sou filho de Deus. Eu sou um amado do Pai. Eu fui comprado pelo alto preço. Na verdade, olhe para mim que você está olhando para Jesus Cristo na minha vida. Então, diabo, eu como autoridade sobre você, determino que você saia daqui, no nome de Jesus. E sabe o que vai acontecer, amados? Ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair. Há muitos anos atrás, quando eu ainda morava na casa dos meus pais, né, meu pai está ali, e amados, lá em casa a gente sempre dividia da seguinte forma: de manhã um lavava os pratos, na hora do almoço era outro irmão, e de noite no jantar era outro, nós somos 3. Então, amados, teve um dia que eu fiquei para lavar os pratos de noite, eu estava sozinho em casa, e meu irmão mais velho, ele entrou, e a gente criava 2 Doberman, então eu estava tranquilo, né? Eu sabia que se alguém entrasse, teria que passar pelos cães. E quando ele entrou, amados, como ele era conhecido, os cães não latiram. E a gente, onde lavava os pratos, era justamente junto da onde ficava o beco de trás de casa. E meu irmão chegou, vinha no escuro, eu não vi ele. Quando ele chegou perto da grade, amados, que ele pegou na grade e fez: ah! Rapaz, eu vou ser sincero, viu? O cabelo arrepiou, eu nunca senti aquilo na minha vida. Foi para tudo que era lado, amados, eu nunca corri tanto daquele jeito para dentro de casa. Mas assim vai ser quando você se posicionar diante do diabo. Porque o diabo, ele não vai influenciar a tua vida. Porque quando ele chegar, você vai dizer: epa, peraí. E, amados, dá uma carteirada nele. Mostra a tua certidão de nascimento. Diz: você sabe com quem você está falando? Você tem ideia de quem eu sou? Porque, amados, o diabo, ele vai entender de uma vez por todas que você tem autoridade. E pode ter certeza de uma coisa: se ele tivesse cabelo, amados, o cabelo dele ia arrepiar. Ele ia jogar prato para tudo que era lado, ia sair correndo dentro de casa. Porque, amados, as coisas grandes vão acontecer através da tua vida. Você não é influenciado pelas coisas que o mundo diz, mas você é um influenciador de Deus nessa terra.
Porque você conhece quem você sabe quem você é, e quando você se levanta, amados, uma coisa que é certa, o inferno estremece, todinho por causa da tua vida. Amado, você é precioso demais para o Senhor. E sabe qual é os benefícios de poder ser influenciador? Que é aquele que planta, colhe, não é verdade? É ou não é, amados? Amado, você para só um pouquinho, olha para a vida daqueles 400 homens que estavam lá ali junto com Davi. Com Davi, ó, Davi sai da história. Não é tu não, rapaz. Como é o nome dele, hein? Nos 400 de Davi. Eu não disse que era Davi, quem foi que mandou Davi sair da história? E, amados, estava lá, aqueles 400 homens que a Bíblia diz que estavam com espíritos amargurados, eram pessoas endividadas. E aí, o que é que aconteceu, amados? Você olha um pouco mais lá na frente e você vê a diferença que foi na vida daqueles homens, porque eles se tornaram guerreiros, homens fortes e valentes. Antes, pessoas que eram até excluídas da sociedade. Mas, amados, uma coisa que eu te pergunto, presta bem atenção à pergunta, tá certo? Para você não responder errado. Se você estivesse fugindo do rei Saul, ele querendo tirar a tua vida, você lá escondido na caverna da Adulão, e chega mais 400 homens que estavam lá, eram endividados, tinham espíritos amargurados, e você receberia aquelas pessoas? Ou aí você olharia para elas e dizia, rapaz, é mais problema para eu resolver, é mais um abacaxi para eu descascar? Talvez, amados, a gente não recebesse não é verdade? Mas aqueles que são influenciadores, eles veem as situações diferentes. Aqueles que influenciam, que conhecem a palavra de Deus, não vê a situação de qualquer forma, vê como Deus vê. Porque eu poderia ver aquilo como um problema, mas o povo que é influenciador vê como uma oportunidade. Aquele que influencia e chega e diz, rapaz, está aqui a oportunidade que eu tenho de poder plantar na vida dessas pessoas e vou colher também infinitamente mais na minha vida. É ou não é desse jeito? É, amados, porque assim a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina, amados, que é melhor dar do que receber, que aquele que planta vai receber numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Então as pessoas, amados, que entendem que são influenciadores, elas de toda hora, elas olham assim e dizem, rapaz, é mais outro problema, não quero não, já tenho tanta coisa para eu resolver. Não, amados, ela olha assim e diz, eis uma oportunidade que bate na minha porta, e em vez de eles ficarem tristes, amargurados, eles vão ser homens valentes diante de Deus. E sabe o que é que vai acontecer? Aquilo que você falou. Olha assim para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, você é um influenciador da parte de Deus. Aleluia, aleluia. E o que é melhor, amados, as pessoas que influenciam também são a solução que esse mundo precisa. Somos nós, amados. Você já olhou para Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estavam lá diante daquela estátua que o rei Nabucodonosor tinha feito? E, amados, eu amo a conversa que eles tiveram. Porque, olha, presta bem atenção a isso. O rei Nabucodonosor soube que eles não se prostraram diante da sua estátua. Mandou chamar aqueles 3. Quando eles chegaram lá, mas o rei Nabucodonosor não estava muito feliz. Ele estava irritado, chateado. Ele queria mostrar que era ele que mandava. Então ele disse, olha, eu vou dar uma nova oportunidade para vocês. Os instrumentos vão trocar novamente. E quando eles tocarem, vocês vão ter a oportunidade de poder se prostrar. Agora, presta atenção, se vocês não se prostrarem, sabe o que vai acontecer? Não tem aquela fornalha? Eu vou aumentar 7 vezes mais, e vocês vão ser jogados ali dentro. E aqueles 3 jovens, amados, estavam ali, e responderam com tanta alegria para o rei, dizendo, ó rei, isso aí, nessa questão, a gente nem precisa lhe responder. Sabe por causa de quê, rei? Porque o nosso Deus, Ele pode nos livrar da tua mão, como também dessa fornalha de fogo ardente. E também tem outra coisa mais, mesmo que Ele não nos livre, a gente vai morrer, mas a gente não vai se prostrar diante dessa estátua que você fez. E, amados, o rei Nabucodonosor ficou com raiva, irado, e mandou jogar, e você sabe das histórias, né, do que aconteceu, que o fogo não teve poder sobre a vida daqueles homens, porque eles não se deixaram ser influenciados pelas situações que estavam ao seu redor. Eles não deixaram ser levados,
Todo mundo está se prostrando, por que não? Eu também me prostro, ninguém vai estar olhando, daqui a pouco eu estou livre, posso adorar o meu Deus. Não, eles sabiam, amados, que prostrar-se era adorar, e a adoração só deve ser dada a Deus. Então, quando eles fizeram isso, amados, e honraram a Deus, Deus honrou a vida deles. Eles deixaram ser influenciados, não por aquilo que estava acontecendo ao seu redor, mas por aquilo que Deus falava. E, amados, se você for olhar, você vai ver que o rei Nabucodonosor, ele chegou e ele começou a falar palavras de adoração ao Senhor, e proclamou que dentro do seu reino, o Deus que seria agora adorado somente é o nosso Senhor. Então presta atenção a isso. Quando eu influencio a vida de pessoas, eu vou ver os milagres de Deus acontecendo na minha vida. E por causa disso, as pessoas vão ser convencidas que o nosso Deus não é um Deus de faz de conta, que o nosso Deus não é um Deus de pedra ou de madeira, mas o nosso Deus é um Deus vivo e que muda as situações. E por causa disso, como eu já disse e repito novamente, para que isso bem guardado no teu coração, a tua rua nunca mais vai ser a mesma. O teu bairro, a tua cidade, saber esse estado da Paraíba nunca mais vai ser o mesmo. Sabe por causa de quê? Porque você mora aqui. E você é filho de Deus, que não deixou ser influenciado pelas coisas desse mundo. E aí os milagres vão acontecer. Então, presta bem atenção, amados. Eu já disse que é benefício em ser influenciador. Por causa de quê? Porque tudo aquilo que eu plantar eu vou colher. Não foi verdade? Eu disse agora justamente que aquilo que através da tua vida, né, as pessoas, é aquilo que elas precisam, ou seja, você é a solução desse mundo, como também, amados, você vai participar dos milagres de Deus na tua vida. Eu vou complicar um pouquinho mais para você poder entender melhor, tá bom? Tá certo? Posso? Estava lá Jairo com a sua filha enferma, ele chega lá junto de Jesus e diz: ó, Jesus, a minha filha, ela tem 12 anos, ela padece, ela vai morrer. E eu queria que você fosse lá, para impor as mãos sobre ela. E você vê que no meio de toda aquela conversa, chega aquela senhora que era do fluxo de sangue, e ela toca nas vestes de Jesus, foi curada, acontece um milagre, mas só que chega uma hora que um dos príncipes da sinagoga chega lá e diz: ó, Jairo, não incomodas mais o mestre, a tua filha, ela já morreu. Não é verdade? Isso não aconteceu? Foi ou não foi? Mas aí, amado, se Jairo tivesse deixado ser influenciado por aquilo que o príncipe tinha trazido para ele, a história tinha terminado como? A sua filha morta. Não era verdade? Mas Jesus chegou e disse para ele que não deveria deixar ser levado por aquilo que ele estava escutando, mas que ele tivesse o entendimento que Jesus Cristo é a luz desse mundo, Ele é o sal dessa terra, Ele é o Deus do impossível. Sabe, amados, e muitas vezes nós estamos vivendo uma vida a qual nós estamos mais prestando atenção àquilo que o mundo diz, que a nada vai dar certo, que o teu trabalho não vai prosperar, que o que você faz não sai do lugar, que você não presta para nada, que você nasceu para ser ninguém. Mas quem foi que disse que o mundo vai poder dizer isso, e isso vai prevalecer sobre você? Porque do outro lado, Jesus Cristo está dizendo: olha, filho, não dê atenção a isso que o mundo está falando. Deixe ser influenciado pela minha palavra e veja os milagres que vão acontecer na tua vida. Porque, amados, eu posso ser um engraxate, mas porque eu sou perito na minha obra, eu vou ser colocado entre os reis e não a plebe. Deus, amados, vai exaltar a você, porque você exaltou ao Senhor. Você não deixou ser levado pelas incredulidades, porque fé e incredulidade não podem andar juntos, amados. Então, amados, viva pela fé, ande pela fé, seja influenciado pela palavra de Deus, se alimente não de novela, mas sim naquilo que Deus diz na sua palavra, e todos os dias você vai andar altaneiramente, e não de cabeça baixa, perguntando a um e a outro se eles podem ter alguma solução para a tua vida. Deus é a solução para aquilo que a gente precisa. Então, amados, por que deixarmos ser influenciados? Quem é o diabo para querer dizer alguma coisa? Sabe, mas eu vou contar um detalhe, um segredo aqui para vocês, tá bom?
Um dia eu estava no trânsito e teve um abençoado que me deu um trancão, que não foi brincadeira. Mas deixa eu dizer uma coisa, crente não chama palavrão, amém? E aí o que aconteceu? Eu cheguei, amados, com raiva, e disse desse jeito: sai da frente, bicho feio. Mas eu estava com raiva. Eu não chamei otorringo, laringologista, paralelepípedo, eu somente disse que saísse tudo da frente, aquele bicho feio. E, amados, como é bom que o nosso Deus, Ele nos corrige, não é verdade? E na mesma hora, amados, Deus, através do Espírito Santo, dentro de mim, disse: quem é você para chamar a minha obra-prima de bicho feio? Eu disse: ou seja, ele me trancou, a culpa é dele, você não viu, não vai dar minha razão. Mas, amados, uma coisa que eu te digo, amados, nós não temos direito, de jeito nenhum, a rebaixar ninguém, porque foi Deus que nos exaltou, foi Deus que nos colocou como filho, foi Ele, amados, que está influenciando a minha vida e a tua vida também. Então não deixe que alguém chegue e diga que você é muito menos do que aquilo que Deus diz, muito menos o diabo, porque esse sim, amados, ele é o pai da mentira, e se ele é o pai da mentira, aquilo que ele diz para você é mentira. Ele pode até misturar com um pouco de verdade, mas continua sendo mentira. E é por isso que você não deve aceitar as mentiras que o diabo traz. Porque quando ele traz, amados, ele só vai trazer destruição para você. Então, amados, comece a influenciar o mundo com aquilo que você crê. Porque aquilo que você crê é o que vai acontecer. Sabe, as situações ao teu redor, elas vão ser modificadas por aquilo que você crê. No teu trabalho, antigamente, amados, não chegava ninguém, agora vai parar de ônibus na porta. Aleluia. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: rapaz, eu não sei o que foi. Tinha tanto advogado nessa cidade, mas eu quero somente você para cuidar das minhas causas. Por causa de quê, amados? Porque você é a menina dos olhos de Deus. Mas, rapaz, tem tanta loja de coisa, mas eu só quero comprar em Glória. Lá eu compro minhas tintas em Glória, né? Glória, para quem não sabe, Glória é aquela Glória que está ali. Ô, Glória! E aí você chega, você compra todo o material, tudo que você precisa. Tem tanta loja, mas só compra em Glória. Por causa de quê? Porque Glória, ela é filha de Deus, ela me dá desconto, ela me dá o melhor material, ela me diz o que é que presta e o que não presta, tudinho. Uma coisa eu sei, amados, você vai cair na graça das pessoas. As pessoas, elas vão te procurar do norte, do sul, do leste e do oeste. As pessoas podem dizer: mas o Brasil está em crise. Nós estamos em Cristo e por causa disso, eu vou comer o melhor dessa terra. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. E eu creio naquilo que Deus diz na sua palavra. E a gente vai usufruir daquilo que a gente tem. Por causa de quê, amados? Porque a gente é bonitinho diante dos olhos de Deus? Não é porque a gente é filho mesmo. E como filho, você caiu na graça do Senhor. Vai chegar de ruma, como diz lá em Campina Grande. Mói. Você entende o que é isso? Mói, ruma. Isso tudinho, amados, é pretérito mais do que perfeito. É a sexta pessoa do singular. Se você não entendeu, vai estudar português, que não existe sexta pessoa. Mas uma coisa eu sei, você vai prosperar. Você vai ser abençoado cada dia mais. Porque você é um influenciador da onde você chega. Você é um influenciador da onde você vai. Você quer ver, amados, quer um exemplo, só um, de como nós devemos ser. Olha para a vida de Jesus, olha lá para ele lá na cruz. Amado, uma coisa que eu te pergunto: alguém aqui já teve uma dor de cabeça que não tinha nem condições de escutar alguém falando do teu lado que já irritava? Alguém aqui já teve? Eu já tive, já. Sabe, daquele tipo de cabeça, lá para nascer da luz, não, pelo amor de Deus, sabe, a luz, qualquer coisa, o vento do ar-condicionado incomodava, tudo. Agora imagina Jesus Cristo, presta bem atenção a isso. Jesus Cristo já tinha sido açoitado, já tinha sido colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça. E, amados, aquele açoite não era brincadeira. Ele já estava lá caminhando, levando a sua cruz, estava sendo humilhado, amados, pelos
o pessoal da sinagoga, pelos soldados, eles zombavam de Jesus. Então já não era uma situação tão agradável. Aí chega lá na cruz, botam pregos, transpassam pregos nas suas mãos e nos seus pés. Então é muita dor, não é verdade? É ou não é? Amados, se você tem algum frepinha de madeira, entra no teu pé, aquilo não incomoda? Então, você já tentou conversar com alguém sentindo dor e você convencer ele de alguma outra coisa? A pessoa com uma frepa de madeira debaixo do pé e você, e aí, vai querer essa camisa amarela ou essa outra vermelha? A pessoa vai olhar e diz, meu amigo, você não está vendo que está sentindo dor, aqui você quer que eu escolha uma dessas duas? A pessoa nem pensa em outra coisa, pensa apenas em resolver a sua dor, não é verdade? Não é? Mas uma coisa que a gente consegue enxergar é que Jesus, mesmo no meio da dor, ele conseguia influenciar a vida de outras pessoas que estavam ao seu redor. Porque, amados, aquele outro ladrão que estava sendo crucificado com ele estava olhando e zombando, dizendo, olha, se tu és Jesus, salva-te a ti mesmo e aproveita aí, desce aí a gente aí também, né? Dá um jeitinho nessa situação. Mas o outro ladrão, ele viu quem Jesus era. Ele viu com as suas atitudes, viu com as suas palavras que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. E uma coisa que eu te pergunto, amados, e por favor, vai com isso para a tua casa para poder meditar essa noite, tá certo? A tua vida, mesmo no meio de uma situação difícil, influencia as outras pessoas a se aproximarem de Deus ou se afastarem do Senhor? Porque uma coisa que é certa, amados, no meio de uma dor, geralmente a gente não pensa tanto. A gente pensa apenas em nós mesmos, como eu já disse, em se livrar da dor. Mas Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo. E no meio de uma situação difícil, Ele estava influenciando a vida daquele ladrão. E é maravilhoso, amados, podemos ver que aquele ladrão entendeu e teve a sua vida influenciada e salva. Porque, amados, quando fechamos os nossos olhos nessa terra, tem uma eternidade pela frente. E essa eternidade pode ser num lago de fogo e enxofre, ou pode ser no paraíso. E, amados, é melhor que a gente influencie a vida das pessoas, para elas poderem estar junto a nós no paraíso. Não é verdade? Então, algo que eu queria que você meditasse bem com relação a isso. Quem nós somos? Somos pessoas que são pedras de tropeço para a vida de outros, porque os outros olham para nós, e a influência a qual nós exercemos é uma influência que diz, olha, não sirva a Deus não, sirva ao diabo. Ou nós somos aquele tipo de pessoas, que quando nós vivemos, as pessoas olham para nós e dizem, rapaz, eu quero isso que eles têm, porque a alegria que ele tem, mesmo no meio de uma situação difícil, eu sei que ele tem uma paz que excede todo o entendimento. Eu sei que ele tem vida, mesmo que esteja cheirando a morte. Será que nós somos essas pessoas? E sabe, amados, para poder encerrar, eu queria apenas te contar algo que aconteceu comigo, que quando eu fiz o Rema, eu tinha maior desejo de ser professor do Rema. Eu olhava e via cada professor, cada um com suas particularidades, cada um ensinando coisas melhores do que o outro, e eu dizia, puxa vida, cara, eu quero também ser professor do Rema, é bom demais, eles ensinam tanta coisa boa para a gente, eu quero isso para a minha vida. E um dia eu fui ser professor do Rema, e amados, como foi bom a primeira aula que eu dei, né, eu feliz da vida, nervoso, uma perna batia na outra, né, porque estava um pouco mais nervoso do que o normal, mas na segunda aula, amados, na hora do intervalo, eu estava um pouco apertado, e eu disse, rapaz, eu quero ir no banheiro. E eu deixei lá as minhas coisas lá no púlpito e me dirigi ao banheiro. E no meio do caminho eu encontrei uma irmã, que ela disse, olha, eu queria falar com você. E eu estava um pouco apertado, né, apressado, mas mesmo assim eu parei para poder escutar o que ela tinha para me dizer. E ela disse, olha, Eduardo, eu queria lhe dizer uma coisa. Você ensina muito bem, é maravilhoso que você ensina, mas tem uma coisa, você fala errado demais. Você agride os meus ouvidos com isso que você fala. Amados, como eu tive vontade de ir no banheiro, pegar pela porta de trás e ir embora e não voltar mais. Por causa de quê, amados? Que as palavras que vieram de fora
Elas queriam influenciar o meu coração, ao ponto de eu não querer mais voltar para poder dar aula. Mas algo que eu te pergunto, amados, se eu tivesse ficado por ali, desistido de tudo, aonde era que eu estaria? No mundo lá fora. Não é verdade? É ou não é? Mas e você? Se você escutasse aquilo que Deus tem para a tua vida, e você tivesse a certeza, o mundo vai poder dizer para você quem você é, e dizer, rapaz, que coisa boa, você é alguém tão bem, mas você não é uma pessoa adequada para estar aqui me ensinando, porque você é uma pessoa iletrada. Você escutaria isso e ficaria com aquilo que Deus diz para você, ou você daria crédito àquilo que a pessoa está te dizendo e desistiria de tudo? Porque quem é que está influenciando você? Porque Deus, amados, é que é a nossa influência. É Deus que diz quem nós somos. Eu posso falar cães, ou cachorros. Até hoje eu não sei qual é o que é certo. Quando eu escrevo, eu boto vírgula onde eu achar mais bonito. Eu chego lá e digo, rapaz, aqui dá uma vírgula. Eu, dando vírgula lá. Eu troco o L pelo N, o S por 2S, C cedilha. Sabe, amados, eu escrevo muita coisa errada. Né? Eu acho engraçado que eu vou escrever alguma coisa, eu tenho que pedir para a Rita me corrigir. Ou os meus filhos me corrigir, porque eu sei que eles vão escrever de uma maneira certa. Mas isso me traz algum prejuízo? Ou eu vou deixar de escrever alguma coisa por causa disso? Não, amados. E era interessante, porque há anos atrás eu escrevi alguma coisa no Facebook e tinha um irmão que parecia que ele estava de prontidão. Na hora que eu escrevia, ele já me corrigia embaixo. E isso não se escreve assim. E eu fazia, oh meu Deus do céu. E eu deixei de escrever por causa disso? Não, amados. Eu ainda continuei a escrever. Apesar de ainda continuar escrevendo errado. Mas eu sou uma influência da parte de Deus. Para a minha vida e a tua vida também. Eu posso falar errado? Posso. Posso dizer um bocado de troço errado? Posso. Posso falar uma linguagem que muitas vezes você não entende, de mói, né, de ajuntar de tudo, mas você entende, arrudeia aí a pessoa olha, arrudeia aí, o que é isso, pelo amor de Deus? Mas eu creio, amados, que apesar de falar errado, ou mesmo escrever errado, nós somos aquilo que Deus nos chamou para ser. E isso não vai diminuir quem eu sou diante de Deus. Estou aprendendo a escrever certo? Estou. Rita de vez em quando me corrige o D pelo T. Né? Que às vezes eu não sei onde é que tem T ou D. Até minha mãe, uma vez, quando ela me ensinava, e ela chegou e ela já estava abusada de tanto ensinar D e T. E eu digo, mãe, essa palavra aqui é T de talita ou D de dado? Ela olhou para mim e disse, isso é D de diabo, menino, isso é D de diabo. Porque ela não aguentava mais ensinar. Mas uma coisa eu sei, amados, que você é e sempre será uma influência da parte de Deus aqui nessa terra. Então, amados, que a gente possa sair daqui com a consciência que o mundo pode se levantar ao nosso redor, os problemas podem bater na nossa porta, mas a gente é aquilo que Deus nos chamou para ser. Amém, amados? Então, eu queria chamar o pastor Marcelo para poder dar continuidade e falar sobre a ceia do Senhor. Aleluia. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Diáconos, por favor, louvor também. Aleluia, Deus é bom, amém? Então, nós estamos na mesa do Senhor, amém? A ceia do Senhor, estamos diante da mesa, da provisão do Senhor. Sabe, amados, e a Bíblia, ela fala muito sobre o sangue e sobre o corpo. Hebreus fala sobre o sangue da aliança, o sangue da aspersão, fala sobre o corpo, que nos consagrou um caminho, que abriu um caminho para nós. E lá em Isaías, capítulo 52, versículo 14, eu queria que o pessoal da mídia colocasse, na versão NVI, se conseguir colocar rapidamente, Isaías 52, 14, é um texto que fala uma visão profética que Isaías teve da crucificação. E aí esse texto ele dá mais ou menos uma noção do que aconteceu naquela cruz, o porquê a Bíblia fala tanto do sangue e do corpo, amém? Aleluia. Enquanto chega, eu vou passando para os diáconos, para nós ganharmos tempo. Aleluia. Ok. Você dá uma lidazinha nesse texto, irmãos, enquanto eu passo para os diáconos os elementos da ceia. Esse texto ele fala da crucificação de Cristo, fala de como ele ficou na cruz, quão desfigurado ficou, onde ele não tinha mais a aparência de um ser humano, a aparência de um homem normal. E tudo isso para que nós pudéssemos ser redimidos, tudo isso para que nós pudéssemos
ter uma nova vida, tudo isso para que nós pudéssemos ser ressuscitados naquele último dia, com a ressurreição dos santos. Tudo isso para que você nos tornasse filho, para que você pudéssemos provar das grandezas de Deus, para que você pudéssemos ter acesso ao trono da graça, sem condenação, sem peso, sem julgo. Tudo isso ele passou. A Bíblia fala lá em Hebreus que nós temos que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue, por conta do sangue, e fala desse corpo que nos consagra esse caminho. Amém, irmãos? Isso é a ceia do Senhor. Ele se doou, Ele se deu por nós. O seu sangue foi derramado, a sua carne foi dilacerada. Sabe, a Bíblia fala que na antiga aliança, o sangue de bodes e de novilhas, ele era aspergido sobre as pessoas que chegavam ao culto. Ele era aspergido como o sangue da aliança. E aquele sangue ele não tinha poder algum de redenção. Aquele sangue tocava apenas a carne daquelas pessoas, não purificava a consciência com relação ao pecado. Eles voltavam para casa com uma sensação de paz, mas a consciência de pecado. Mas a Bíblia fala que o sangue de Jesus, ele não só tocou o nosso corpo, ele não só libertou a nossa alma, mas ele tocou o nosso espírito trazendo vida. Ele rompeu todas as coisas, ele nos redimiu, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Sangue. E nós estamos nessa aliança, irmãos. A ceia do Senhor é uma recordação de onde nós estamos, de quem nós somos, da nossa herança, do que nós temos por direito, do que nós temos por deveres. Essa é a ceia do Senhor. Sabe, Paulo falava aos coríntios para que a igreja, ela viesse ter discernimento desse momento, ela não viesse perder a riqueza do que é a ceia do Senhor. O sangue que toca você em todas as áreas, o sangue que toca o teu corpo com saúde, com cura, o sangue que toca o teu espírito ressuscitando, purificando todo o pecado, o sangue que toca a tua consciência, diz assim: ei, não há mais condenação para você, ei, você foi perdoado, ei, você não tem mais dívida, a dívida foi paga, o sangue da aliança. E o corpo que foi entregue como uma oferta de perfeição. Lá em Hebreus 10, 14, diz que com a única oferta, a oferta do seu corpo, que foi preparado por Deus, com essa única oferta, Ele aperfeiçoou para sempre. Aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Então Deus olha para você, Deus vê essa aliança. Deus olha para mim, para você, Ele vê esse sangue. Deus olha para mim, para você, Ele vê essa oferta de perfeição que foi manifesta em nossas vidas. Amém? Eu queria que o louvor cantasse aquele louvor, graças eu te dou. Ali depois nós iremos falar mais rapidamente algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Deixa eu orar. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos o pão, Senhor. Ó Deus, que representa o teu corpo, que representa o corpo que foi dado, que foi moído. Ó Deus, em nosso lugar, nós consagramos este elemento. Ó Deus, pedimos que a tua graça, Senhor, Deus, alcance todos aqueles que irão participar nessa noite, Pai. Manifestando, Senhor Deus, as bênçãos da redenção. Nós consagramos também o suco de uva, que representa o sangue da nova aliança. O sangue que foi derramado, Senhor, pelos nossos pecados, Pai. O sangue que nos alcançou, que purificou a nossa consciência. O sangue que nos dá acesso à Tua presença, que nos torna aceitos pelo Senhor. Ó Deus, este sangue, Pai, ó Deus, que nos comprou, que lavou as nossas vestiduras, que nos faz nos colocar diante de Você e ser ouvido. Nós te damos graças e consagramos este suco de uva. Se porventura, Pai, existe algum dos Teus filhos, ó Pai, trazendo em seus corpos alguma enfermidade, ó Deus, ao participar desta mesa do Senhor, ó Deus, declaramos cura se manifestando pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus. Consagramos, te damos graças no nome de Jesus. Pode servir. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente
Digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu. Aleluia. 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 Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à trombeta, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos que ouviam suplicavam que não os lhe falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar no monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestiais, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Chegastes a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao sangue do justo Abel. Aleluia. Olha, digno é o Cordeiro. Aleluia. Sabe, irmãos, olha o poder desse sangue. Olha para onde esse sangue nos colocou e onde ele nos colocou. Nós não chegamos a nada terreno. Nós chegamos àquilo que é celestial. Aleluia. O apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos, ele teve uma visão em Apocalipse 4. E diz a Bíblia que ele viu um grande trono, e assentado num trono um grande ser, com aspecto de pedras preciosas, rodeado de arco-íris, 24 anciões ao seu lado, 4 seres viventes, e diz que eles traziam um cântico dizendo: digno é o Cordeiro. Dizia que ele, dia e noite, dizia que ele era santo, que ele era digno, que ele era santo. Mas sabe que na ótica de Deus, sendo revelado ao profeta, ele também nos viu lá. O sangue te colocou lá naquela visão. E eu vou te mostrar isso. Aleluia. Depois que ele fala de toda aquela visão, em Apocalipse 7, versículo 9, ele fala: depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro.
aleluia, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam em pé, rodeados do trono, e os anciões, os 4 seres viventes, diante do trono, se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus. O sangue nos colocou lá. Aleluia, olha o poder deste sangue, olha o poder desse sacrifício. Nós não nos achegamos ao monte, nós não nos achegamos ao som da trombeta, nós nos achegamos a Jerusalém celestial, nós nos achegamos ao sangue da aliança, do sangue de Jesus, que fala coisas superiores. Ele viu o povo remido lá, você estava lá, eu estava lá, nós fazemos parte desse povo. Pode cantar. Aleluia, eu queria que você adorasse ao Senhor, nós vamos ser agora. Mas eu queria que você adorasse ao Senhor. Adorasse ao Senhor enquanto o louvor canta esse cântico. Sabe, irmãos, não toma agora, amém? Nós iremos adorar o Senhor, não participa agora. Mas eu queria que você se visse diante desse trono. Poderia apagar as luzes, por favor? Aleluia. Digno é o Senhor, Aleluia. o Cordeiro que foi morto. Pode pegar aí. Santo, santo Ele é. Receba o sangue. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Receba o corpo do Senhor. Receba o corpo do Senhor. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, quem era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luz e relâmpago. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei, eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, diga santo, 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 santo. Essa é a canção dos redimidos, irmãos. Aleluia, essa é a canção dos redimidos dia e noite. Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, canção dos redimidos.
daqueles que estarão diante do grande trono branco, cantando dia e noite, com suas vestes brancas, lavadas pelo sangue. Aleluia! O sangue colocou você lá. O sangue te coloca diante do trono. O sangue te torna aceitável. O sangue da aliança. Aleluia! O sangue que te cura nessa noite. O sangue que preserva a tua vida. Aleluia! O sangue. Aleluia! 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 Você tem um cântico, você tem uma canção, porque Ele mudou a sua sorte. 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 Ele mudou. Ele mudou. Ele mudou a sua sorte. Aleluia! Ele mudou a sua sorte. Você tem um cântico. Ele mudou a sua sorte. Aleluia! Você não está mais só. Ele disse: jamais te deixarei, jamais te desampararei. Você pode dizer: o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é a minha fortaleza. Eu não temerei, eu não temerei. Aleluia! A igreja do Deus vivo, a igreja poderosa, a igreja triunfante, a igreja que reina com Ele. A igreja que reina com Ele. Aleluia. Santo. Aleluia, santo. Santo, se veja. Aleluia, se veja diante desse trono, dizendo santo, contemplando a glória, a majestade daquele que foi moído por causa das nossas transgressões. Contemplando a glória, a majestade daquele que é digno de abrir o livro e desatar os selos. Aleluia, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, o primogênito dentre os mortos. Jesus, o primeiro e o último. O primeiro e o último, aquele que todas as coisas sustenta pela palavra do seu poder. Aleluia, Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Te exaltamos essa noite, Jesus. Reconhecemos o teu sacrifício por nós. Reconhecemos o corpo que foi moído. Reconhecemos o sangue que foi derramado. Declaramos nessa noite: nós permanecemos na aliança. Nós estamos na aliança. Nós comemos a tua carne. Nós bebemos o teu sangue. A sua vida está em nós. A sua vida está em nós. A sua vida está em nós. Porque nós comemos a sua carne e bebemos o seu sangue. A sua vida está em nós. A sua vida está em nós. O diabo não tem poder sobre nós. A morte não tem poder sobre nós. Nós não iremos morrer, Senhor. Aquele que crê em você viverá para sempre. Nós não estamos mais mortos espiritualmente. Nós não estamos mais mortos. Não estamos mais debaixo dessa cadeia. O apóstolo Paulo disse: semelhantemente vos entreguei o que recebi do Senhor, que Ele mesmo na noite em que foi traído, tomando o pão, partindo, deu graça e disse: comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Coma do pão nessa noite. Aleluia. Depois de haver ceado, Ele tomou o vinho e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Este é o sangue que nos redime. Este é o sangue que nos coloca diante do trono branco. Este é o sangue que alcançou o nosso espírito e trouxe vida. Aleluia. Antigamente os homens não provavam da vida, serviam a Deus com suas almas e seus corpos, não havia vida neles. O sangue dos bodes, das novilhas, dos cordeiros não era suficiente para ressuscitá-los espiritualmente. Mas Jesus veio, e quando este sangue caiu, quando este sangue chegou diante de Deus, que Ele entra no santo dos santos, o tabernáculo feito não por mão de homens, e Ele apresenta este sangue da redenção, este sangue da aliança. Ei, Ele penetrou no teu espírito. Ei, você ressuscitou com Ele. Ei, você assentou-se
com Ele nos lugares celestiais. Tome do sangue. Aleluia. Aleluia. Nós somos redimidos. Temos uma herança. Iremos para o céu. Aleluia. Iremos para o céu. Aleluia. Temos uma herança. Aleluia. Oh, aleluia. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Que era e é e há de vir. Oh, obrigado, Pai. Com a criação eu canto. Adore ao Senhor, agradeça ao Senhor. Louvores ao Rei dos Reis. Aleluia. És tu Aleluia. maravilha. Aleluia. Eu te Aleluia.